dia a todos. Bom dia a todos, bem-vindos a esta conferência Como responder à subida de juros no crédito à habitação. Permitam-me 2 ou 3 notas antes de darmos início a esta conferência. Enfim, quero em primeiro lugar agradecer a todos os oradores convidados e que aceitaram participar de imediato nesta nossa iniciativa, que creio não poderia surgir num momento daria mais oportuno, e eu socorro-me de 2 factos para o justificar. Enfim, começamos hoje em discussão parlamentar na generalidade da proposta de Orçamento de Estado para 2023 e o tema do crédito à habitação é um dos temas que está a ser discutido neste contexto. E esta semana temos uma reunião do BCE que sabe-se vai aumentar os juros, falta saber quanto. Temos visto no contexto europeu, seja de governadores, do Conselho de Governadores, seja de líderes políticos, como de resto o Primeiro-Ministro português, com opiniões nem sempre alinhadas sobre, o nível de aumento de juros necessário para conter uma inflação que, na realidade, ninguém sabe se já atingiu o pico ou não. Enfim, há números também, obviamente, diferentes. O Banco de Portugal, por exemplo, considera que o pico da inflação foi atingido no 3º trimestre deste ano. Veremos as notícias, por exemplo, sobre o tema energético, não nos deixam tão confiantes quanto isso, e quando se olha para a inflação subjacente, continua a aumentar, já vai nos 7%, veremos se o ciclo está ou não a inverter em termos de ritmo de inflação. O que é que nos traz aqui? Discutir o impacto dos juros no crédito à habitação, que é, como se sabe, uma fatia muito relevante da despesa das famílias portuguesas e dos particulares, num contexto também que se sabe que é de regresso a uma certa normalidade dos juros, e o problema, diria, é mais a velocidade do aumento dos juros para uma normalidade do que propriamente o regresso dos juros a 1 ou 2%, que, na verdade, o que vivemos no passado foi uma certa anormalidade com juros negativos. Temos aqui 2 caminhos e eu diria duas formas de abordagem a isto, e eu próprio, que acompanho estes temas há muitos anos e tenho acesso a muita informação sobre estes dados, fiquei surpreendido, que, por um lado, temos aqui uma certa percepção geral, mediática, dirão, também é verdade, sobre o impacto dos juros, do aumento dos juros no crédito à habitação e no rendimento real das famílias, e há um certo, eu diria até, reconheço, eventualmente também criado pelos órgãos de comunicação social, alarmismo sobre a vida das pessoas neste contexto, antecipando-se que os juros do BCE podem ir aos 4% em 2023, ao longo de 2023, para conter a inflação, e os impactos deste aumento de juros na Euribor, como sabem, uma taxa que mede os empréstimos entre bancos. Por um lado, há essa dimensão, depois há os números, de facto, e os números que o Banco de Portugal, enfim, o Governo também, mas o Banco de Portugal em particular, que é quem tem esses dados de uma forma direta pela sua função, de alguma maneira servem para desdramatizar e eu até digo surpreender pela relevância que o aumento de juros pode ter na média. E a média tem destas coisas, é a média. Portanto, eu faço esta ressalva, é a média. Mas, na verdade, ainda hoje, o ECO publica uma notícia, com base em dados do Banco de Portugal, com a seguinte referência. Desde 2019, portanto, os novos contratos celebrados a partir de 2019, são mais de 300 mil, 350 mil, cerca de 350 mil, mais de 90% têm uma taxa de esforço das famílias de 27%. Enfim, não é uma taxa de esforço muito baixa, mas também está longe de poder ser considerada uma taxa absolutamente incomportável, mantendo-se todos os outros dados, obviamente, nomeadamente das famílias, todos os outros rendimentos das famílias constantes. Mas, apesar de tudo, é um número que nos permite olhar para, digamos, a possibilidade de respostas a este tema do crédito à habitação e do impacto nos juros de uma forma, digamos, menos alarmista, provavelmente, com mais cautela, sabendo-se também, e esta é a terceira nota para terminar, o Governo, enfim, quanto a mim bem, não seguiu o modelo das moratórias. As moratórias tiveram um contexto muito particular, que foi a pandemia, e o BCE, e sabe que as moratórias decididas pelo BCE permitiram que os bancos fizessem moratórias, e até por iniciativa própria, sem impactar os seus próprios balanços. Uma iniciativa deste género
num quadro nacional apenas, poderia ter como consequência até criar mais problemas às famílias e aos próprios bancos, pela sua, digamos, transformação, se me permitem a expressão, de um crédito destes numa situação de reestruturação, com todos os impactos que isso tem. O Governo, e vamos saber hoje, o Sr. Secretário de Estado, a quem eu agradeço a sua disponibilidade para estar aqui, vai refletir connosco sobre os caminhos que o Governo entendeu seguir, mas há uma linha que nós podemos já perceber. O Governo está, digamos, a criar o enforcement, digamos assim, para uma negociação entre os privados e os bancos. Portanto, em vez de decretar, por via fiscal, por exemplo, um apoio, deduções nos juros, o regresso a um modelo que já existiu também num contexto, enfim, muito diferente e quando os juros eram, de facto, muito elevados na economia portuguesa. E estávamos agora mesmo aqui nesta nossa discussão, antes desta conferência, a abordar o tema. O problema das médias é que esconde, de facto, provavelmente margens que podem estar muito impactadas e sob muita pressão, e a forma como essas margens, digamos assim, no fundo, essas famílias que não têm taxas de esforço de 20 ou 25 ou 30, mas têm já no limite, e o aumento de juros previsível vai impactar ou vai ter riscos sérios de incumprimento, como é que isso depois, digamos, contagia ou não o que é o crédito à habitação em Portugal. Portanto, estamos no momento, diria, em que, à data de hoje, com a informação de hoje, o caminho da negociação e da pressão da negociação entre bancos e particulares, desejavelmente antes do incumprimento ou antes do risco do incumprimento, é o passo intermédio. Veremos o aumento dos juros e se o efeito das margens no que é o crédito à habitação geral e depois no impacto na economia, porque obviamente isto depois tem impactos económicos relevantes, não obrigarão o Governo, durante o ano de 2023, a tomar outro tipo de medidas. Mais uma vez, quero agradecer a todos a vossa presença e convidar o Sr. Secretário de Estado para nos dirigir algumas palavras. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao ECO, António Costa, pelo convite que fizeram ao Governo para estar presente neste debate. Cumprimentar também, digamos, que os intervenientes no debate que vai ter lugar e que muito nos interessa. Eu estarei durante uma parte do debate. Eu tenho uma questão de agenda incontornável, posso ter que sair, mas vai ficar cá uma pessoa do nosso gabinete, pelo interesse que temos em seguir esta discussão e os seus resultados. Portanto, o Governo está naturalmente muito atento a acompanhar esta circunstância. Temos já uma peça legislativa em circuito legislativo que se prevê que possa vir a ser aprovada no próximo Conselho de Ministros, mas este é um momento também de trabalho com os diversos stakeholders. Teremos muito atenção ao vosso debate. Eu tenho uma pequena apresentação preparada, só para nós termos aqui alguns números de enquadramento. Portanto, acho que é importante tomarmos em consideração que o crédito à habitação, em termos globais, em termos do seu volume, não está no seu pico no nosso país. Esse pico aconteceu em março de 2011, com cerca de 115 bis, e nós hoje temos sensivelmente 100 bis, e, portanto, se nós colocássemos isso em percentagem do PIB, também o poderíamos fazer em termos de rendimento, esse peso na economia diminuiu de sensivelmente 64% para menos de 40%. Julgamos que é importante termos em atenção este contexto. Em termos de devedores com empréstimos à habitação, temos sensivelmente 2 milhões. É evidente que todos reconhecemos, eu acho que inclusive no próprio ECO esta manhã vinha um gráfico muito parecido com este, que tem a ver com o aumento do montante médio dos contratos celebrados, tem a ver com o rendimento, tem a ver com a evolução do mercado imobiliário e, portanto, de facto, nós tivemos aqui um mínimo, quando olhamos para este gráfico, de 2013 de cerca de 78 mil euros, agora temos sensivelmente 127 mil euros. Concordo que a questão essencial não é, ou seja, as médias vão-nos demonstrar essencialmente que nós temos um setor bancário resiliente, que temos uma economia capaz de fazer face ao crédito de habitação que contratou, mas depois temos determinadas zonas que poderão ser mais vulneráveis e as medidas de política visam fazer face a essas zonas de maior vulnerabilidade. E então entramos na questão das taxas de juros. Eu acho que é importante termos a noção que, de facto, houve uma evolução rápida. Estamos
a atingir valores de normalidade, por assim dizer, 2%, 3% nas taxas de juro, nos indexantes são valores considerados normais, mas a verdade é que temos uma evolução relativamente rápida. Temos uma evolução, quer nas Euribor, que afetam as famílias e as empresas, e temos uma evolução também nas OTs. Para termos uma noção desta rapidez, que todos vocês conhecem, mas às vezes vale a pena olharmos para os números, temos ali as OTs a 5 anos e as OTs a 10 anos, portanto, a 30 de junho de 22 nós tínhamos menos 0,32% para a República, junho de 22 não é assim há tanto tempo, não é? Agora temos sensivelmente 2,72%, até a 10 anos tínhamos 0,39% a 30 de junho, não é? Agora temos 3,44%, portanto este é o efeito sobre a República. Sublinho que nós este ano estamos a considerar no Orçamento de Estado mais sensivelmente 25% dos juros do que tínhamos no ano de 2022, seja, 2023 face a 2022 temos mais sensivelmente 25% dos juros. Temos, de facto, aqui também uma parte deste valor é calculado, de certa forma, pelo IGCP, tomando em consideração aquilo que tem que ser ou as taxas forward, ou aquilo que pode vir a ser uma dinâmica mais, ou pode ser a dinâmica das taxas de juros face àquilo que temos verificado. Euribors a 6 meses, 0,26, 30 de junho, 2,11, 1,04 Euribor a 12 meses a junho, agora 2,78. Ou seja, isto são, de facto, é uma evolução rápida. É claro que é rápida, é para padrões normais, mas é, de facto, rápida. Há aqui um ponto muito importante de nós tomarmos em consideração, que é como é que está o nosso spread daquilo que é a dívida soberana portuguesa relativamente à Itália, à Espanha e à Alemanha. Neste momento, a outubro, face à Alemanha, estamos com 1%. Face à Itália estamos com menos 1,3%, nós a 30 de junho tínhamos menos 0,85%, ou seja, isto é um facto muitíssimo relevante. É também relevante que face a um país como a Espanha, com a dimensão da Espanha, nós hoje pagamos no mercado taxas de juro inferiores à espanhola. Poder-se-á dizer que é ligeiramente abaixo, mas de facto mostra de facto que Portugal tem conseguido distinguir-se pelo seu desempenho económico e orçamental. E sublinho isto porque nós ainda estivemos há muito poucos dias no encontro anual do Banco Mundial e do FMI e um dos feedbacks que nós encontramos sempre, nós e o IGCP encontramos com a esmagadora maioria dos primary dealers da dívida portuguesa, reunimos com investidores, reunimos com um conjunto de bancos e um dos feedbacks que nós tivemos sobre a evolução da política monetária e a leitura que eles fazem dos mercados é que vamos ter aqui uma mudança. A partir do momento em que a política monetária dá menos apoio, as taxas de juro elevam-se, as taxas de juros dos soberanos elevam-se, os bancos centrais tendem a reduzir os seus balanços, o que acontece é que os investidores de dívida pública vão olhar com mais atenção e profundidade aquilo que são os fundamentais de cada um dos países. E isso é algo que é essencial do ponto de vista da condução da política económica e da política orçamental. Nós vamos, durante o ano 2023, ter, todos os soberanos, uma maior atenção àquilo que são os fundamentais próprios de cada país. E vimos-lo, por exemplo, na crise que o Reino Unido, que era uma crise impensável, esteve a enfrentar durante dias e dias que pareciam uma eternidade para quem atuava nos mercados financeiros. Os mercados financeiros têm generalizadamente menos liquidez e têm maior volatilidade e têm esta mudança que vai acontecer, digamos que está a acontecer e vai acontecer no ano de 2023, que é aquilo que cada país entrega do ponto de vista económico e orçamental, aquilo que promete, aquilo que entrega face àquilo que promete e a sua condição específica vai ter um peso maior. Digamos que este feedback foi particularmente importante e recebemos-lo também com um certo elogio, eu diria, àquilo que tem sido o nosso desempenho. Portugal, num determinado momento da crise da Covid, quando estávamos praticamente no final da crise Covid, nós, de certa forma, fizemos uma promessa nos nossos orçamentos, que era pagar a dívida Covid em percentagem do PIB a final de 22. E Portugal entregou, digamos, aquilo que prometeu, e é algo excepcional, mesmo no cômputo europeu, não são muitos os países que estejam nesta posição. E, portanto, sublinho esta matéria porque ela vai ser particularmente relevante e, de certa forma,
esta percepção que existe sobre a nossa economia é relevante para as taxas de juro que todos pagamos. Não só aquelas zonas que poderão ser mais vulneráveis e de que falava o António Costa na sua intervenção, mas também para a própria média, porque a média vive também com aquilo que são as taxas de juro que estão no mercado. Se nós formos ver, nós temos uma coisa excepcional do ponto de vista da evolução do rating da República. Nós tivemos Moody's em 17 de setembro de 21, tivemos a DBRS a 27 de agosto, tivemos a S&P a 9 de setembro e nós já não tínhamos um rating tão elevado desde 2011. O que significa que as agências de rating têm compreendido a nossa trajetória, a história portuguesa, que tem a sua especificidade no caso europeu. Nós temos um dos melhores déficits orçamentais, quer em 21, quer em 22, quer em 23, na previsão orçamental da União Europeia e, portanto, isto, a evolução do rating, compensa em termos da evolução da taxa de juros. E isto, aliado ao facto de estarem a ver que Portugal pode deixar de estar isolado, digamos que no terceiro lugar das maiores dívidas da União Europeia, aproximando-nos da França, da Espanha e da Bélgica, isso é uma proposta, digamos que, de valor do caso português, que é aliciante para as agências, é aliciante para os nossos intermediários e financeiros, os primary dealers, quer para os próprios investidores da dívida pública. Sobre as taxas de juros dos empréstimos, nós ontem estávamos a fazer este gráfico, não tínhamos dados, eventualmente disseram-me que não havia dados depois de agosto, naturalmente que os depois de agosto fazem que a subida seja mais acentuada, naturalmente, certamente, setembro, outubro, mas também permite-nos olhar um bocadinho em perspectiva, que é o tal efeito taxas de juros normais, mas de facto com um percurso muito rápido e uma preocupação que naturalmente temos que ter, que tem a ver com a forma como os bancos centrais estão a atacar a inflação, elevando as taxas de juros, baseadas em exemplos históricos, mas às vezes nem sempre os exemplos históricos, às vezes nem sempre há uma repetição exata de acontecimentos como sucederam no passado. E a verdade é que os Estados Unidos têm uma situação completamente diferente da União Europeia. Os Estados Unidos são o maior produtor de gás e de petróleo do mundo. Têm uma evolução dos termos de troca totalmente diferente da União Europeia. A União Europeia tem uma guerra em solo europeu, tem um choque energético que vamos ter que digerir no inverno e existem também questões sobre a forma como se vai ligar o 23 com os anos subsequentes do ponto de vista de abastecimento de gás, sobretudo ao nível do norte e do centro da Europa. E, portanto, de certa forma, há aqui uma especificidade europeia e face à situação que se vive nos Estados Unidos, mas a verdade é que o FED acaba por ter um grande peso na definição da política monetária global. E por isso, e porque também estamos a falar da média e da zona mais, digamos que, mais vulnerável, é fundamental que as famílias portuguesas façam um planeamento dos seus orçamentos, tomando em consideração este contexto. Portanto, e que obriga, de certa forma, a replanear, a tomar em consideração que estamos perante outras taxas de juros. As Euribor, em termos de forward, a um ano, ou seja, a previsão de onde elas estarão daqui a um ano, mas é sempre algo muito volátil, está ligeiramente acima dos 3%, portanto, em uma comparação ainda de acréscimo face aos valores que eu já vos apresentei há pouco. Portanto, o Governo terá um Conselho de Ministros onde apreciará estas questões, naturalmente há um debate e há, sobretudo, um trabalho que fizemos com o regulador, com a própria Associação Portuguesa de Bancos, quais são as medidas mais relacionadas com o setor bancário que estão a ser equacionadas. Portanto, nós não devemos esquecer que o Governo reforçou significativamente o diploma do Paris quando houve, digamos, que o final do período das moratórias. Como já foi dito, não é uma opção neste momento considerar moratórias, não é isso que é o caminho adequado, uma especificidade portuguesa que não teria paralelo na Europa, é algo de absolutamente impensável e, portanto, tem que ser o próprio sistema a gerir as situações que possam acontecer em determinados segmentos. Portanto, nós fizemos esse reforço do Paris e, portanto, é inspirado nesse reforço que o novo modelo irá ser apresentado, também como já foi dito, estimulando um processo negocial. Por um lado, pode haver uma iniciativa da parte do cliente bancário, que assistiu à degradação da sua condição financeira e que, de certa forma,
perspectiva que poderá vir a ter no futuro dificuldades em cumprir. Isso só por si dá origem à criação de um processo negocial. Por outro lado, temos uma circunstância em que ouça a evolução do esforço é significativo, ou o nível de esforço é significativo, e quando isso conduza, de certa forma, à existência de uma probabilidade de incumprimento, ou numa lógica preventiva do incumprimento, há um processo de recolha de informação sobre o cliente e um processo negocial que se pode despoltar. Quais são, de certa forma, as medidas que daí poderão resultar? Poderão resultar consolidação de créditos, poderão daí resultar novo contrato de crédito para o refinanciamento da dívida do contrato, poderá haver alterações ao contrato relativamente à própria redução da taxa de juros durante um determinado período temporal. A instituição pode, inclusivamente, propor um alargamento do prazo de amortização. É evidente que Portugal já tem um nível relativamente elevado quando comparado com a Europa, do ponto de vista daquilo que é o prazo de amortização, mas estamos a falar aqui de determinados segmentos. Aqui a nossa ideia é introduzir algo de inovador e que tem a ver com dar uma opção ao mutuário de, sendo feito o alargamento do prazo, ele poder vir a retomar o prazo original. Porque não podemos dizer às pessoas que o alargamento do prazo não tem consequências. O alargamento do prazo pode baixar a prestação, mas a verdade é que, ao aumentar o prazo do empréstimo, no final as pessoas irão pagar mais juros. Portanto, nós achamos que é inovador introduzir esta lógica de uma opção para retoma do prazo original do contrato, ultrapassada que seja, digamos que, uma situação de maior pressão sobre o orçamento. Portanto, nós também temos previsto que haja, digamos que até ao final de 2023, não haja uma penalização pelo reembolso antecipado, por diversas razões, porque isso potencia a negociação, potencia, de certa forma, a concorrência entre os bancos, potencia também uma reflexão para as pessoas, no seu orçamento familiar, se não deverão tomar uma opção, digamos que, de reduzir a sua alavancagem, utilizando uma parte das suas poupanças para amortizar o seu crédito, porque também há frequentes queixas de que, de facto, as suas poupanças têm uma remuneração relativamente baixa, precisamente por comparação com os custos que possam estar a enfrentar no crédito à habitação. Portanto, esta questão da comissão de reembolso antecipado, ou da penalização de comissão de reembolso antecipado, é aplicável aos empréstimos de taxa variável. Portanto, por último, também gostava de referir, e peço desculpa aqui por alguma... estava aqui à procura de ver se não me esquecia de alguns pontos. Nós também devemos sublinhar que o ECO é um jornal mais da área económica, empresarial, portanto, eu vou utilizar uma expressão mais relacionada com as empresas, mas que às vezes nós também temos que aplicar em nossas casas esses princípios. Eu acho que alguma consolação que possamos ter neste processo, que é um processo difícil, como já vimos com a evolução das taxas de juros, é o facto de pagarem a prestação da casa é um investimento. É uma aplicação da poupança. A casa representa algo de muito importante no património familiar. Muitas pessoas chegam ao final da sua carreira e isso representa, de facto, uma parte significativa do seu património. É um investimento que, quando nós pensamos à escala de décadas, acaba por ser muito apelativo por comparação com aquilo que são as taxas de inflação que estávamos acostumados a ver. E, portanto, eu acho que esta dimensão de que não é uma despesa operacional, é um investimento, também é algo que devemos ter presente, seja quando olhamos para os números da média, seja quando olhamos para as zonas que têm maior tensão. E digamos que também uma das lições históricas que poderemos ter das crises anteriores é que as pessoas sabem isto. As pessoas sabem que nestes momentos o que é mais importante é pagar a prestação da sua casa e, portanto, nós com esta legislação também damos uma oportunidade aos bancos de mostrarem a sua responsabilidade e aquilo que é excederem o seu nível de serviço ao cliente, serem capazes de proporcionar um nível de serviço ao cliente e de anteciparem, não esperarem, anteciparem os números que têm sido apresentados pelo Banco de Portugal e pelo seu governador, mostram precisamente a resiliência do setor bancário. Os números, em média, mostram que, de facto, o crédito bancário é sustentável, o crédito à habitação é sustentável, mas é fundamental antecipar. E, portanto, o diploma que estamos a preparar é um diploma precisamente para que os bancos mostrem que têm a capacidade de se aproximar
de largas centenas de milhares de clientes, com propostas em antecipação, não propostas, de certa forma, já depois de o dano se ter materializado. E, nesse sentido, é uma oportunidade que também a banca terá. Olhem, muitíssimo obrigado. Bom dia, vamos então passar ao nosso painel e convido para se juntarem a mim Filipa Roseta, vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, Cília Meireles, associada sénior e coordenadora do Escritório de Lisboa da Cerejeira Namora Marinho Falcão, Rui Barrada, CEO do Cultor Finanças, Gonçalo Santos, Head Capital Markets da JLL e Pedro Brinca, economista da Nova SBE. Bom dia aos cinco, muito obrigado por se juntarem a nós e terem aceito o convite para este debate, enfim, que acontece de facto num momento muito oportuno, é um tema que está claramente na ordem do dia e amanhã vamos ter mais uma reunião do Conselho do BCE, onde deverá ser decidida a subida da taxa dos mercados estão a apontar para mais de 75 pontos base. E, Pedro Brinca, eu vou começar por si, para termos aqui, se calhar, um enquadramento de como é que a política monetária mudou tão rapidamente e até onde é que ela pode chegar nesta subida dos juros. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bem, em primeiro lugar, tudo isto, nós estamos aqui nesta situação, estamos tão atentamente a seguir as decisões do Banco Central Europeu, porque temos inflação. E essa é que é a novidade nos últimos anos. E porquê é que temos inflação? Temos inflação por várias razões. Não é? Em primeiro lugar, temos inflação porque a pandemia trouxe um conjunto de disrupções às cadeias de abastecimento que fazem com que a economia não consiga produzir bens e serviços ao nível de que as pessoas e as empresas e os governos também têm capacidade de os comprar e, havendo mais procura do que oferta, o mercado ajusta-se como? Subindo preços. Isto é insofismável, diria assim. Em cima disso, tivemos também aqui uma questão que tem a ver, precisamente, de sairmos de uma pandemia com poupanças acumuladas. A crise foi, essencialmente, uma crise sanitária, não foi uma crise económica. Não havia nada de errado com as economias em 2019, pelo menos que se perceba hoje. O que seria de esperar é que, de facto, uma vez ultrapassada a questão sanitária, que a economia iria voltar. O problema é que a economia voltou, a voracidade de empresas, governos e famílias em comprar bens e serviços voltou, quando a estrutura produtiva da economia ainda não tinha, talvez, essa capacidade. As ajudas provavelmente foram demasiado pronunciadas, por exemplo, estávamos a falar da questão dos Estados Unidos e da situação ímpar, para termos uma ideia, a quantidade de moeda em circulação, o M1, nos Estados Unidos, no primeiro trimestre de 2021, aumentou, em termos homólogos, 350%. Foi provavelmente a maior emissão da história moderna. Na Europa foi mais modesta, 14%, mas também as políticas orçamentais, nos dois blocos, também foram pronunciadas. Nós tivemos muita heterogeneidade, mais uma vez a média não é uma boa descrição da distribuição. Tivemos a Alemanha a ter ajudas diretas à economia na casa dos 10%. Portugal foi bastante mais comedido. Eu estou à vontade, porque na altura até fui crítico dessa opção, mas provavelmente estava errado, e essa foi a melhor opção, porque de facto boa parte dessa ajuda traduziu-se em pressão sobre preços e inflação. E nesse sentido, aquilo que temos hoje depois é uma crise de subida de preços, que foi bastante alimentada pela crise energética e a questão da guerra, não é? A questão da energia, do gás natural, a questão, mesmo a Ucrânia e a Rússia, por exemplo, representam 25% da produção mundial de trigo, ou seja, não foi só apenas pela questão energética, nem a questão energética foi apenas pela guerra na Ucrânia, porque os preços da energia já vinham a subir desde fevereiro de 2021. Os preços da energia, obviamente, foram potenciados com a questão do gás natural de importação da Rússia e com o fim dos fluxos do Nord Stream, mas já vinha para trás, porque antes disso tivemos uma política de descarbonização, provavelmente, que está correta, obviamente, no longo prazo, mas que no curto prazo poderá ter sido bastante mais ambiciosa do que a geoestratégia, a situação geoestratégica em que a Europa se encontrava. O recomendaria. A Merkel fecha as centrais nucleares na Alemanha depois após Fukushima, começámos a fechar centrais a carvão e, de repente, ficámos dependentes da questão
da questão do gás natural para produzir E eletricidade. com essa conjugação de fatores, chegamos a uma altura em que temos a zona euro com inflação... Só para terminar, é importante lembrar, e há aqui uma grande discussão sobre porque é que estamos nesta situação do ponto de vista de taxas de juros. Bem, as taxas de juros visam tirar poder de compra a famílias, governos e pessoas. Não sejamos ingênuos, é para isso, com todas as letras. Faz sentido fazer isso? Faz sentido na medida em que a crise inflacionária for explicada por fatores de excesso de procura. Não é? Será que é? O último estudo que eu vi do Banco Central Europeu, que saiu este mês, se não estou em erro, diz que até julho deste ano o papel da procura nesse excesso de aquecimento da economia já é tão grande como os problemas das disrupções pelo lado da oferta. E daí esta intervenção mais forte do BCE. Significa isto que devemos apenas ficar por aí? Não. Obviamente que a política saudável e sensível, que me apraz dizer, é que devemos realmente tirar esse poder de compra excessivo às economias, mas obviamente acautelando a questão social. Enquanto sociedade, temos um pacto social entre nós, em que existe, todos temos que passar por alguma dor, porque temos que mandar mais pastéis de nata e bicicletas e rolhas de cortiça pelo mesmo gás natural, não há volta a dar, não é? Mas, enquanto sociedade, temos um pacto que existe um limiar de dor acima do qual ninguém pode estar sujeito. Mas receia que o Banco Central Europeu possa ir longe demais nesta... O que eu receio é que o Banco Central Europeu tenha que ir longe demais se as ajudas continuarem, em muitos casos, a serem concedidas de forma tão indiscriminada. As palavras-chave para mim nesta situação é a condicionalidade das ajudas. Há setores em dificuldades, há famílias em dificuldades. Nós, enquanto sociedade, consideramos que essas dificuldades são inaceitáveis. São esses casos que nós temos que ajudar. Ajudas indiscriminadas. Quer dizer, eu costumo dizer em jeito de brincadeira, os 50 euros para cada família com filhos. Eu recebi, não é? Provavelmente não teria essa necessidade. O Ronaldo, se vivesse em Portugal, provavelmente seria o português com mais ajuda por essa via. Quer dizer, será que ele precisa? Se calhar não é? As ajudas têm que ser mais condicionais, mais dirigidas, para não se tornar um problema na pressão sobre preços e tornar inevitável, talvez no futuro, uma subida mais acentuada das taxas de juros que criarão ainda um maior problema. Filipe Roseta, esta subida dos juros pode agravar o acesso à habitação, nomeadamente dos jovens? Pode, mas acima de tudo eu acho que queria falar de dois problemas políticos que me parecem particularmente preocupantes. E políticos no sentido do que é justo e do que é injusto e do que é que nós queremos como sociedade. Primeiro problema político, a nossa classe média, muita nossa classe média vive do dinheiro que ganha. Chegando ao fim do mês, ganha para pagar as contas do mês. E, portanto, qualquer desequilíbrio, que é o que nós estamos agora a verificar, vai ser uma pressão sobre esta classe média. E isto nós temos que olhar para isto com toda a atenção e nós estamos a olhar para isto com toda a atenção, do ponto de vista da Câmara. Porque se a habitação própria, se aceder a uma habitação própria é o primeiro degrau para sair da pobreza e para haver mobilidade social, perder a habitação própria é o primeiro degrau para descer na mobilidade social, para entrar na pobreza. Portanto, e os dados que nós temos é que o país está mais pobre, temos mais 12% de pobreza, 4 milhões de portugueses vivem com menos de 544 euros por mês, é um número que nós temos de estar a martelar isto, se não fossem os subsídios, os apoios do Estado, e sem os apoios do Estado, 2 milhões de portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza, 2 milhões, é uma coisa que nós temos que, como sociedade, pensar para onde é que nós estamos a ir. Para onde é que nós estamos a ir? Honestamente, todos nós, independente de onde é que nós estamos a ir. É que é isto, metade dos portugueses, se não fossem os apoios sociais, vivia com menos de 544 euros por mês. Os seus 50 euros, está a ver a diferença que fazem. Portanto, primeiro problema político, nós temos que resolver e nós estamos da perspectiva da Câmara, portanto, a Câmara é o maior proprietário de habitação do país e, portanto, tem essa responsabilidade e estamos a olhar para isto com toda a atenção, para as nossas famílias, para os nossos cidadãos, para ver como é que nós vamos ajudar. Primeiro problema político. Segundo problema político é um problema europeu e que a Ursula von der Leyen fala no discurso do Estado da União, e muito bem, a dizer que a Europa tem que decididamente assumir um contrato de justiça intergeracional. Esta é a ideia de que a pessoa, quando entra no mercado da habitação, tem condições completamente diferentes e que muda de geração para geração, é uma ideia que é bizarra. Ou seja, há gerações que tiveram imensa facilidade, imenso apoio, imenso. E há outras que, para o mesmo bem essencial à vida, têm imensa dificuldade. Há um problema intergeracional e eu espero que o Banco Central Europeu pense neste problema intergeracional que a própria Ursula von der Leyen diz que é o grande desafio da Europa. Tem de haver um contrato intergeracional. Não pode haver uma geração com um monte de facilidades e outra sem nenhuma. Tem que existir.
E, portanto, eu diria que estes são os dois grandes problemas políticos que nós temos para resolver. Da Câmara de Lisboa, neste momento, estamos à espera de ver o que é que tudo isto dá, para ver onde é que nós vamos entrar, mas já nos comprometemos, obviamente, a reforçar fortemente o subsídio ao arrendamento para as famílias que estão a pagar a renda. Vamos pôr 1000 subsídios ao arrendamento para o ano, portanto, para ter a certeza que as famílias que têm uma renda e que estão naquele desequilíbrio, que de repente mais 100 euros deixam de conseguir pagar as contas, que a Câmara pode ajudar. Lá está, estes 50, 100 euros para estas famílias significam, francamente, muito. Condicionalidade. Exato, para a condicionalidade. Concordo totalmente. Ouça, e depois só para sublinhar, para poder concordar com absolutamente certo que tem que se ver caso a caso, família a família, e ver os apoios têm que ser totalmente condicionados, principalmente para o acesso à habitação própria. A todos, a habitação é o primeiro degrau para sair da pobreza, quando se sobe, e é o primeiro degrau para descer para a pobreza quando se perde. André, deixa-me só acrescentar uma coisa, não é só isso, é a forma dominante de poupança da maior parte das famílias. Sim. É a forma dominante de poupança. E tudo o que mexe com a habitação tem efeitos brutais em toda a economia. Filipe, ainda assim, queria perceber sobre as medidas, enfim, que já foram aqui referidas pelo Sr. Secretário de Estado. Parece-lhe que é um caminho adequado para enfrentar esta conjuntura? O que eu acho adequado, aquilo que eu ouvi, não sei ainda qual é que é o final, mas aquilo que eu já acho adequado é a ideia de se poder haver o pagamento sem nenhum... Portanto, se poder pagar o crédito sem qualquer penalização. Acho que aquilo que o Sr. Secretário estava a dizer, isso para mim é fundamental. Se as famílias têm poupanças e se podem abater já em 2023 até ao fim de 2023 sem qualquer penalização, acho que isto era bom, porque conseguia-se renegociar com alguma, portanto, isso parece-me justo. Mas eu diria que a grande questão está no Banco Central Europeu. Portanto, infelizmente, é daqui do ECO de Lisboa que nós berramos para eles, olhem para o contrato intergeracional. Olhem para o contrato intergeracional. Não pode o Ursula von der Leyen dizer uma coisa no Estado da União e depois temos outra na realidade. Olhem para o contrato intergeracional. Isto é mesmo, é o desafio da Europa, não perdermos este contrato intergeracional. A nova geração não pode ser completamente diferente da anterior, não pode. Tem que haver um contrato de justiça social intergeracional. Eu gostava de ver isso da Europa, estamos à espera e vamos lá ver se vem. Sim, e isso é uma questão longa, porque as razões do problema do acesso à habitação vão muito além daquilo que é a política monetária, não é? Claro, pois. Infelizmente. Não, ouça, isto é para toda a gente. Exato. Eu não tenho, todos nós podemos ajudar de cada uma das suas plataformas. Eu só agradeço, deixe-me só agradecer de qualquer maneira ter feito este debate e acho que uma das coisas importantes é quando os bancos centrais tomam uma política, os poderes políticos, que é o nosso caso na autarquia, têm que chegar à frente para resolver o problema político que isso pode criar. E é isso que eu estou a dizer e eu espero que seja isso que o Governo Só para faça. acrescentar uma coisa muito rápida, há um terceiro desafio geracional, que esse também foi apontado pela Ursula von der Leyen, que tem a ver precisamente com a capacidade de negociação coletiva dos trabalhadores, porque uma das coisas que nós temos visto foi os salários em 2022 cresceram 3,1% no primeiro semestre, mas com a inflação, em termos reais, contraíram 5 e tal por cento numa economia que cresceu 6,7%. Isto não é um sintoma apenas da crise inflacionária, é uma tendência que se tem observado nos últimos 10, 15 anos, que tem trazido problemas do ponto de vista da repartição do rendimento. Cecília Meirelles, enfim, temos de facto este contexto de inflação que já por si é uma carga adicional sobre as famílias, agora conjugada com esta subida das taxas de juros do crédito à habitação. Não sei se quer referir alguma questão inicial sobre este contexto, mas eu também queria perceber a sua opinião sobre estas medidas que, enfim, já foram também aqui referidas pelo Sr. Secretário de Estado. Parecem-lhe ir no sentido correto ou são insuficientes? Bom dia, antes de mais, a todos. Eu terei que aguardar para conhecer. O que eu acho que era interessante aqui, e já irei no fim, à minha opinião sobre a questão que estivemos a discutir aqui, no fundo, que é como se deve lidar com a inflação. Mas gostava de fazer um comentário ao que está em causa, que são medidas de política pública e enquadramento jurídico para resolver estes problemas. Porque qual é o problema que nós temos em cima da mesa? É que há várias famílias que poderão não conseguir pagar a sua prestação, porque está a haver um aumento abrupto da prestação. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que nós tivemos um período, que foi de 2015, 2016 até agora, de taxas de juro abaixo de zero. Isto é uma coisa completamente anómala, ou seja, vamos lá ver, simplificando, o que nós tínhamos
era um sistema em que se pagava às pessoas para lhes emprestar dinheiro. É bom de ver que é anómalo que isto aconteça. E eu acho que essa mensagem de que as prestações e as prestações que estavam a ser negociadas com os bancos pelas famílias não se iam manter assim durante 10 ou 20 anos, devia ter sido passada. Eu vi do Banco de Portugal alguma preocupação em não voltarmos a ter os bancos todos direcionados para o crédito à habitação. Não vi da parte do Governo e do Banco de Portugal a preocupação em alertar as famílias para que estavam a negociar prestações que provavelmente não se sabia bem quando, mas que iriam subir. Eu acho que esta mensagem não passou e isso preocupa-me. Pois, a dado ponto, os bancos passaram a ter que, obrigatoriamente, simular a prestação com um aumento de X% na taxa de juros. Aquilo que está a acontecer agora, as taxas de juros, o que está a acontecer é uma subida completamente abrupta, porque elas não estão num nível historicamente muito alto. Elas estão a subir de uma maneira que origina que algumas pessoas fiquem com mais 50 ou mais 100 euros por mês, o que é uma brutalidade, e não estamos a falar de empréstimos elevados, estamos a falar de empréstimos relativamente pouco elevados, e claro que tudo isto depende, porque se os empréstimos forem mais antigos, já estão mais a pagar capital, são menos afetados. Estes dos últimos anos são precisamente aqueles que estão a levar a carga maior e são as famílias que estão a perceber-se mais. Depois, soluções possíveis que poderiam estar em cima da mesa. Moratórias. Aqui eu percebo que o Governo diga nós não podemos fazer mais moratórias e que o BCE diga não podemos fazer mais, pois nós tivemos em pandemia, já tivemos tantas moratórias, quer dizer, nós não podemos ter os créditos sistematicamente congelados. Depois, soluções políticas do passado. E aqui é por isso que eu vejo com muita curiosidade aquilo que o Governo vai fazer. Em 2012 foi feita uma lei que se chamava a Lei 58 de 2012, depois foi revista em 2014, que era um regime extraordinário de proteção de devedores de crédito à habitação em situação económica muito difícil. E, na altura, aquilo que se fez era uma lei restritiva, é verdade, mas aquilo que descrevia era situações económicas muito difíceis e tinha requisitos cumulativos, quer do ponto de vista da taxa de esforço, quer do ponto de vista da perda de rendimentos, e obrigava os bancos a reestruturar estes créditos. E obrigava como? Impedindo-os, para as famílias que fizessem este requerimento e que estivessem nestas condições, elas conseguiam, na prática, impedir o banco de executar as hipotecas sobre a habitação. E era isso que obrigava à renegociação. Porque, obviamente, para obterem de novo aquela garantia, ou a possibilidade de executar a garantia, os bancos eram obrigados a reestruturar. Bom, na altura, o Partido Socialista, eu lembro-me bem que tinha visões bastante menos restritivas sobre o que devia ser o acesso e sobre o que devia ser impedir os bancos de executarem as hipotecas, e é por isso que eu guardo com curiosidade aquilo que sairá amanhã para perceber o que é que vai acontecer. Porque é evidente que os bancos têm interesse em renegociar, ou por outra. Têm interesse em que as famílias não entrem em incumprimento. O que é difícil aqui? Primeiro é nós encontramos um sistema que nos garanta que os bancos não estão a fazer reestruturações que são muito penalizadoras para as pessoas, porque pode-se garantir uma prestação inferior, mas que na realidade vai significar um esforço maior daquela pessoa e daquela família. Basta que se aumente substancialmente o prazo, mas também se pode aumentar substancialmente o spread e fica com uma prestação mensal mais baixa, mas ao mesmo tempo aquela pessoa fica prejudicada na renegociação. Portanto, é essa cautela que tem que se ter. E é isso que é difícil acautelar do ponto de vista da legislação. Em terceiro lugar, aquilo que nós já sabemos que está em cima da mesa tem a ver com isto, com facilitar sem penalizações a amortização antecipada. Acho uma boa ideia, mas vamos ser realistas. Há poucas famílias que tenham na sua disponibilidade poupanças que lhes permitam fazer esta redução. E não são essas o problema. Não são essas o problema. Não me parece que seja aí que esteja o problema. Há um problema, sim, com a subida dos juros. E aqui eu acho que o Governo podia e devia ter ido muito mais longe no sentido de permitir fiscalmente que eles fossem deduzidos. Aquilo que está previsto eu diria que é quase uma medida enganosa, porque vai mexer nas retenções na fonte, diz assim, está bem, desconta menos do seu salário para pagar, mas no fim do ano vai chegar na conta. De curto prazo. Na realidade vai pagar exatamente o mesmo imposto. Portanto, nós estamos a falar de uma medida de tesouraria que cria nas pessoas a ilusão de que o Estado está a dar alguma ajuda, não está a dar ajuda rigorosamente nenhuma. Por fim, só como pano de fundo, eu gostava de dizer isto sobre o combate à inflação. Eu percebo quem tenha dúvidas sobre a subida das taxas de juros para combater a inflação,
Eu gostava só de lembrar é que o Banco Central Europeu esteve até muito mais do que outros bancos centrais europeus a dizer não, esta inflação tem a ver com choques na oferta e disrupções na oferta, não faz sentido subir as taxas de juros, é meramente temporária, e de temporária em temporária nós estamos com uma inflação mais ou menos nos 10%. E eu gostava de lembrar que para um salário de 800 euros, uma inflação de 10% é como cortar-lhe 80 euros todos os meses. E, portanto, nós estamos aqui a falar de 50 euros e de 125 euros, isto é para termos uma noção da dimensão do impacto da inflação. E, portanto, se não é pelo aumento das taxas de juro, então o que é que se deve fazer? E posso só acrescentar uma coisa, é que esses 10% é uma média. É uma média, Porque exatamente. se olharmos para a taxa de inflação dos bens essenciais, combustíveis, energia, Ainda por cima, as bens famílias de essenciais, menor rendimento Exatamente, para têm uma famílias, inflação peso. ainda maior. de menor rendimento, a inflação é maior. é um peso bastante. E, em segundo lugar, também dizer isto, se os bancos centrais tiverem a aumentar taxas de juro e os governos estiverem a passar cheques indiscriminadamente, e não estou a falar estou a falar de vários governos europeus, é difícil perceber o que é que funciona ou não, porque isto é completamente contraditório. Não tem, as duas coisas juntas é que não podem funcionar porque são absolutamente contraditórias. E, portanto, quando há bocado falávamos dos 50 euros, 50 euros, de facto, para uma família que tem um rendimento de 800 euros e que, na prática, está com um corte de 100 euros por mês, é muitíssimo dinheiro. 125 euros para todas as famílias indiscriminadamente, se calhar para muitas não faz grande diferença. E, portanto, por isso é que me parece que deve ser absolutamente cirúrgico o apoio e não indiscriminado. Condicional. Rui Barrada, como é que olha também para estas medidas que o Governo tenciona implementar, estes critérios para forçar a negociação, sendo que, de facto, como, enfim, a doutora Cília Meireles referiu, já existem mecanismos, de facto, que procuram incentivar essa renegociação. Ainda assim, parece-lhe que estas novas medidas vão no bom sentido? São suficientes? Não são? Sim. Bem, começar por saudar, bom dia a todos e saudar o ECO pelo convite e ao painel. Primeiro e mais relevante, acho que é importante o facto de estarmos aqui todos hoje a discutir isto, que tem como missão e fim ajudar os consumidores, ajudar os portugueses, já por si só é um bom princípio. Depois também dizer que isto é um trabalho de todos. Eu não acho que seja um trabalho do Governo ou das medidas do Governo, dos partidos, da oposição, é de todos. Também os consumidores têm aqui um papel relevante e importante. Eu normalmente, como gosto de olhar para o copo meio cheio, sempre que vêm medidas, eu olho para elas como uma coisa positiva. Alguém se preocupou em criar ferramentas que possam ajudar. Depois, se as mesmas vão ter um efeito positivo ou não, Convém que tenham, não é? o tempo virá dizer. Recuamos muito recentemente, até aquela coisa enfadonha que nós chamamos de Covid, e no início, quando falávamos em moratórias, todos nós achávamos que ia ser um terror. O que é certo é que foi uma medida que hoje estamos aqui a falar da inflação, mas não estamos a falar das medidas do Covid ou que os portugueses, devido à situação que eu sou empático com todas essas situações, aconteceu. Portanto, foram medidas, mesmo que não venham a ser repetidas, que efetivamente, na conjuntura e com todos os players, os bancos, o Governo, porque eu acho mesmo que isto tem que ser um papel de todos, veio a produzir efeitos, acho que genericamente podemos olhar Já para agora, eles como positivos. também concorda que nesta situação as moratórias não se devem aplicar? Eu não sei o que é que vai, eu também não tenho a bola de cristal e não sei o que é que vai acontecer em 2023. Olhando para as medidas hoje, eu acho que elas são positivas. O facto de não poder-se a não vir pagar comissão antecipada abre uma janela de oportunidade pouca, parece-me também, da amortização dos empréstimos, mas abre também, obriga, no bom sentido, os bancos a olhar para os seus clientes, que uma parte das suas receitas também estava quando havia a liquidação ou havia a transferência para outro banco. Portanto, vai pôr sobre alerta os próprios bancos, vai gerar concorrência, o que é uma coisa que eu acho que é positiva também neste mercado. Mais medidas, o tempo dirá, logicamente que era mais fácil para todos e tendo corrido bem as moratórias, dizer que agora íamos ter mais 2 ou 3 anos de moratórias e estar a bom português com a barriga para a frente, não é? Porque nós também somos positivos. Acho que vamos estar todos atentos, acho que há uma preocupação, acho que ninguém quer voltar ao pós-troika, a preocupação generalizada tem a ver com o incumprimento,
Ou seja, ninguém quer voltar a ter incumprimento nos seus balanços. Não se assiste atualmente, segundo a nossa experiência que vamos lendo e assistindo, e os dados do Banco de Portugal, não existe um problema sistémico nos bancos, os bancos continuam com excesso de liquidez, portanto, estão com disponibilidade para ajudar os portugueses, não são sob pressão, não estão com normas do BCE. E isso, à partida, dá-lhes mais flexibilidade. Ajuda a negociar, e acho que isso vai ser o ponto fundamental. A palavra que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos tempos, é negociação. Vamos todos ter que negociar, mas mais à frente falaremos certamente das pessoas, o que é que as pessoas podem fazer. Exatamente. E aí acho que é por aí. Muito bem. Gonçalo Santos, este tema, obviamente, vai também mexer com o mercado imobiliário, mas aquilo que temos visto, enfim, ainda ontem o INE divulgou dados novos que dizem que o preço mediano da habitação fixou-se em 1.494 euros por metro quadrado, portanto, isto de média nacional. No segundo trimestre, um aumento de 17,8% face ao mesmo trimestre do ano passado. Há depois aqui, de facto, diferenças regionais também grandes. Há uma desaceleração em Lisboa, o Porto continua a acelerar. Mas, enfim, o que é que podemos esperar que aconteça no mercado imobiliário, nomeadamente a nível dos preços, com este novo contexto de política monetária? Bem, antes de mais, agradecer o convite do ECO e saudar todos. Bom dia. Quando se fala mercado imobiliário, portanto, vamos nos focar no setor da habitação, não é? Porque as dinâmicas são muito distintas e até a minha responsabilidade dentro da JLL são os mercados de investimento, não é? Embora o residencial seja um setor que o mercado de investimento olha com muita atenção, com muito apetite e com ainda poucas oportunidades por alguns problemas estruturais que temos, nomeadamente no que toca ao mercado de arrendamento. Relativamente a preços, se nós olharmos para os últimos 12 anos, se a memória não me falha, o incremento de preços total, portanto, olhando para 12 anos atrás, foi cerca de 70%. Portanto, e aqui temos um dos problemas do acesso à habitação. A nossa procura disparou, o país é bastante pequeno, o estoque disponível ainda menor era, vínhamos de uma crise, não houve produção de novos fogos durante o período da crise, e de repente, tanto a procura internacional, por vários motivos, acho que não vale a pena estarmos aqui a descrever, mas todos nós sabemos, Golden Visa, regime fiscal dos residentes não habituais, um awareness maior também criado por via do turismo. Portanto, o nosso país ficou no mapa e de repente houve uma atração de clientes internacionais a virem para Portugal pelas mais diversas motivações, comprar habitação. E, por outro lado, num período de retoma, os bancos voltaram a abrir as portas ao crédito de habitação e o português também voltou ao mercado, coincidentemente, no mesmo tempo em que o estoque era muito reduzido. O estoque reduzido e aí alguma morosidade no processo de produção, seja licenciamento, seja construção, para trazê-lo para o mercado, aliado... Criou aqui um desequilíbrio... Exatamente. Criou um desequilíbrio estrutural de oferta e procura e então isso vem vindo e continuamos a verificar e esses dados continuam a suportar exatamente isso, que continuamos com este desequilíbrio e os preços continuam a ser pressionados em alta. A questão é se isso vai continuar. A questão se vai continuar ou não depende muito destas duas dinâmicas e depende de segmentos. Eu diria que há segmentos médio, alto, alto, onde a presença do cliente internacional é muito forte e até do cliente nacional também, mas com um outro nível de poupanças e de capacidade económica. Nesse setor, ou nesses segmentos, muito provavelmente a dinâmica vai continuar bastante similar, porque há menos recurso a financiamento, o mismatch entre oferta e procura, o desequilíbrio entre oferta e procura continua, mesmo que a procura diminua um pouco, continua a haver profundidade suficiente para escoar o que está em produção quando ele chegar ao mercado. Acho que o desafio prende-se muito mais na classe média, média-baixa portuguesa, porque essa sim tem vindo a ser, utilizando uma expressão anglo-saxónica, priced out, não é, do mercado. Não é? Começa a ser empurrada, portanto, não compra já no centro das cidades e começa a ser empurrada e cada vez mais temos este desafio, até porque já não é só uma questão de localização, é mesmo uma questão de estrutura de custos. Nós lidamos diariamente com promotores que têm, suportados por capital nacional ou capital internacional, têm bastante liquidez, bastante vontade de fazer projetos, mas, de facto, para conseguir
produzir unidades que sejam compatíveis com os rendimentos ou com a capacidade económica de compra da classe média é um desafio muito grande, porque os custos de construção têm vindo a subir por toda a explicação relativamente às cadeias de distribuição, têm vindo a subir nos últimos anos. O preço do terreno, por via da dinâmica do mercado, a escassez de oferta, é igual. A carga fiscal sobre a produção de produto imobiliário é altíssima, é das mais altas, se não a mais alta, da Europa. Portanto, isto tudo torna que já não estamos a falar de margens do promotor, estamos a falar do custo. Quando se vai fazer as contas, Exatamente. não é possível construir para o segmento. Exatamente. É possível construir, médio. não para preços ou rendas acessíveis à maior parte desta franja de mercado, que é, de facto, a mais carenciada. E se têm sido feitas algumas medidas, nomeadamente pelas autarquias, muito louváveis, de tentar trazer produto para o mercado, dispondo de imóveis próprios ou terrenos, e fomentando, acho extremamente louvável, mas do ponto de vista nacional acho que seria preciso mais. Acho que para respondermos à dificuldade de acesso à habitação era preciso mais. Nomeadamente, olhar para a estrutura de custos e perceber que se há determinado setor que nós queremos incentivar, nomeadamente o arrendamento, a estrutura de custos da produção de um imóvel para arrendamento não pode ser exatamente igual a de um imóvel para venda, se as dinâmicas são muito distintas. Não é? Agora, olhando também para o mercado nacional tem características específicas. Nós somos culturalmente proprietários. Isto também não acontece em todo lado. As novas gerações têm uma ideia diferente, olham para a propriedade de tudo, carros, imóveis, de forma diferente. Tem muito mais uso em vez de propriedade. Mas o português, culturalmente, e continua a ser muito assim, tem esta vontade de ser proprietário. Quando compara, pela escassez de produto em arrendamento disponível no mercado, as rendas estão tão altas, quando compara o que é que seria a renda para pagar por um T2 em E Lisboa, o que é a prestação? e o que é a prestação, é elevado para a aquisição, porque consegue gerir melhor o seu orçamento familiar, o orçamento mensal, e consegue responder. Mas esta é uma realidade que só mudará se o mercado de arrendamento for efetivamente incentivado, e acho que a atual circunstância abre caminho a que isto aconteça. A subida de taxas de juros e, de facto, há uma franja da população que, de repente, deixou de ter acesso mesmo ao mercado de financiamento, porque os LTVs também estão a contrair, por isso há necessidade de haver mais aporte de capital próprio, portanto, estas pessoas simplesmente não têm. Não tem hipótese. Portanto, isso não é possível. Por isso, acho que o mercado de arrendamento é uma área que, de facto, como um país, todos, não o governo só, e acho essa retórica especialmente interessante, que, de facto, todos temos que pensar em como gerir aqui este desequilíbrio dentro destes dois mercados. No que toca às taxas de juros e o crédito de habitação em particular, também temos uma circunstância muito específica em Portugal, que é especialmente sensível a quando há mexidas na taxa de juros, é o facto de sermos muito expostos a taxas variáveis. Os nossos empréstimos são 82,5%, 83% do nosso crédito de habitação está indexado está a trabalhar com taxas variáveis, o que torna tudo muito mais volátil. E de repente, isso foi muito bom nos últimos anos, agora começa a ser... Mas nos últimos anos tivemos anos de efeito inflacionário de preços na habitação. Logo, as famílias, se calhar, tiveram, para poder comprar a casa que precisam, têm não sei quantos filhos, precisam de... Tiveram que pagar um prémio, digamos assim. Tiveram que pagar um prémio. O prémio esse comportável com as taxas onde estávamos. Hoje em dia, isto levanta-se esse desafio e todas estas medidas que estamos aqui a falar, o Governo, nomeadamente, de poder-se fazer amortizações antecipadas sem penalização, acho que é uma boa medida, mas acho que precisa de mais, porque, como também já foi aqui referido, essa medida vai ser útil para quem tiver poupança. Voltando a olhar para a classe média e a classe média baixa, os níveis de poupança são francamente baixos. E, por isso, essa medida vai cair um pouco no vazio e não vai ajudar esta população. Pedro Brinca, eu queria voltar aqui um bocadinho atrás e, enfim, agora vou dizer aqui vários números para lançar a pergunta, que é, porque, de facto, e até, enfim, foi aqui no CCB, numa conferência do ECO,
o governador do Banco de Portugal apontou que a prestação média em Portugal é de 276 euros, menos 87 euros do que em 2009, e, corrigida da evolução do rendimento disponível, está até 60% abaixo desse nível de 2009. Em julho de 2022, 75% dos créditos tinham prestações até 342 euros. Também um valor não muito elevado. Enfim, e hoje, foi já também referido aqui pelo António Costa, o EC também noticia que 90% dos créditos realizados desde 2019, portanto, os mais próximos e supostamente estão mais, podem ser mais castigados pela subida dos juros, têm uma taxa de esforço até 27%. O Primeiro-Ministro disse, inclusivamente, muito recentemente, que devemos encarar sem dramatismo a situação que estamos a viver. Concorda? Portanto, esta situação não é, estes números e esta situação não é assim tão grave como parece? Voltamos à questão das médias, não é? Se nós tivermos um frango e eu comer sozinho, quer dizer, eu fico satisfeito e vocês estão cheios de fome, não é? O problema é esse, é as médias. É bom lembrar que em 2008 tivemos uma crise do subprime que se espalhou ao sistema financeiro mundial, que começou no subprime, que era um segmento relativamente pequeno, do crédito à habitação, num país até fora da Europa, não é? Foi nos Estados Unidos. Não estou minimamente preocupado que qualquer coisa parecida com 2008 se possa repetir, pelo menos nos mesmos moldes. Obviamente que o sistema financeiro hoje está muito mais capitalizado do que estava na altura. Há os critérios macroprudenciais, toda a regulação e legislação é muito mais forte e torna o sistema financeiro muito mais robusto do que era na altura. Isso foi também uma vitória, vá lá, de todas as políticas que se seguiram às duas crises, à crise financeira e à crise soberana, e que resultaram no facto de termos passado pela crise de Covid sem qualquer problema para o sistema financeiro. Acho que foi uma vitória dessa nova abordagem. Mais uma vez, a economia portuguesa a crescer acima de 6%, mas toda a gente fala de crise, não é? Porquê? Porque há uma crise social. Há uma crise social. Temos os trabalhadores, a parte dos salários, houve uma contração do poder aquisitivo dos salários, ou está previsto que irá haver em 2022. As médias são pouco caracterizadoras do que é a população. Portugal, infelizmente, é um país relativamente pobre. Há bocado estava a dizer a questão dos empréstimos à taxa variável e aos empréstimos à taxa fixa. O curioso, a taxa fixa é um seguro, não é? É um seguro contra todos os riscos. E como qualquer seguro, paga-se o serviço, não é? Num país como Portugal, em que as pessoas têm, de facto, uma exposição muito maior ao limiar de insolvência, não é? Porque somos um país mais pobre, faria muito mais sentido que quem tivesse o grosso do crédito a taxa fixa fosse precisamente a população portuguesa, e temos 92% de crédito a taxa variável. Outros países como a Alemanha têm 55%, se calhar, de taxa fixa, ou Isso mesmo. perto disso. As coisas estão aqui um bocadinho invertidas, esta lógica. Mas percebe-se porque é que a lógica é invertida? Por causa da questão do rendimento. Não é? Porque, obviamente, como somos pobres, tentamos arranjar as condições mais vantajosas possíveis. E há aqui situações, lá está, em média, não creio que nós seis passemos fome, mas há uns com vontade de barriga cheia e outros não. E uma questão, por exemplo, fala-se muito pouco, quer dizer, os critérios de concessão à habitação apertaram. Os critérios macroprudenciais apertaram. E esses números mostram isso. Mas quantos créditos é que não foram feitos no limite do LTV, complementados com créditos pessoais, para poder pagar aquele excesso? Não é? E agora as famílias estão a entrar com créditos pessoais e créditos de habitação. Não serão a maioria, não serão esses 90%. Mas lá está. Mas são esses que vão agora estar... Mas são esses que vão estar. E no dia em que houver 2 ou 3 famílias que têm... Quer dizer, isto tudo depois tem um custo político elevado, tem um custo social elevado, e acho que nós, enquanto sociedade, temos uma responsabilidade moral, política e social de dar uma solução para algumas dessas famílias. Não é? Até porque é bom lembrar uma coisa, nós falamos de planeamento responsável e há de vir esse discurso moralizador. Eu, em parte, subscrevo, mas não na totalidade. Que, de facto, as pessoas, quando compram um empréstimo a taxa variável, já sabiam que estavam expostas, quer dizer, deviam ter sido mais prudentes, etc. Mas existe alguma responsabilidade social aqui, não é? Para além de tudo o resto em que podemos falar em termos de ambiente macroeconómico, Portugal está na cauda da literacia financeira da Europa. Nós somos o último país, não somos campeões da Europa só em futebol, não é? Nós somos o último país, somos os campeões da Europa da iliteracia financeira. Isso também é uma responsabilidade de sucessivos
governos e sistemas políticos que não conseguiram arranjar uma solução para perceber que hoje, ao contrário da altura da minha avó Caramilda, em que ter a 4ª classe chegava para conduzir a sua cidadania de forma responsável e sem grandes problemas, hoje, quer dizer, ninguém que não domina o que é uma taxa de juros, o que é uma taxa de esforço, quer dizer, eu ainda hoje de manhã estive num programa da TVI em que tivemos uma pessoa da DECO precisamente a fazer serviço público, a explicar às pessoas o que era uma taxa de esforço, não é? Quer dizer, se calhar hoje é importante saber o que é uma taxa de esforço, porque ninguém compra casa a pronto, não é? Hoje acho que é uma ferramenta básica que é precisa no arsenal de todas as pessoas para exercerem a sua cidadania de forma consciente e, acima de tudo, responsável. E isso não existe. Filipe Roseta, o Gonçalo estava ali a referir a questão do arrendamento. É uma das soluções que têm que ser, de facto, postas no terreno de forma mais ampla para tentar resolver este problema da habitação. Como é que ele pode ser enfrentado, enfim? Sem dúvida, e acho que isto até é bastante importante nós pensarmos nisto, porque a política de habitação tem sempre duas hipóteses: ou se produz casas, ou se faz uma política de apoio ao arrendamento. Em Portugal, tipicamente, e nos últimos anos, foi reduzida a produção de casas, que é mais ou menos o custo de 150 mil por casa em Lisboa, enquanto que o apoio ao arrendamento é qualquer coisa como 200 euros por família por mês. Portanto, eu não percebo isto, honestamente. Aliás, em 2015 houve um decreto-lei que depois nunca foi implementado de fazer este apoio ao arrendamento e que, graças a Deus, no novo Programa Nacional de Habitação volta a aparecer esse decreto-lei, que isso é muito importante. Nós temos que ter uma política de apoio ao arrendamento, como outros países têm. Quer dizer, a política de habitação tem estas duas vertentes: produção de habitação, apoio ao arrendamento. Em Lisboa, como já disse, vamos reforçar significativamente o apoio ao arrendamento para ter a certeza que as pessoas que estão a pagar a renda conseguem chegar ao final do mês. E isto aqui é condicionado, que esta é o grande coisa, toda a gente sublinhou muito bem. Temos os limiares a pessoa que está nos limiares de rendimento que nós temos, com a taxa de esforço que nós temos, com um contrato de arrendamento, que também é um convite à legalidade. Portanto, com um contrato de arrendamento, apresenta-se na Câmara e a Câmara dá. Sem sorteio, que é outra coisa, porque a política de habitação também ficou um bocado reduzida à ideia do sorteio, que é uma coisa que também temos todos que pensar um bocadinho. Sem sorteio. Se está naqueles parâmetros, tem acesso, ponto. Se está nos parâmetros. E isto é o que nós implementámos este ano e vamos continuar para o ano reforçar significativamente. Isto é uma questão. Portanto, produção de habitação, sim, mas a política de habitação não é uma política de obras públicas. É uma política dupla que tem que ter esta dupla visão. Pronto. Outra coisa importante que nós estamos a fazer em Lisboa e que espero que os concelhos todos continuem é fazer as cartas municipais de habitação, que são instrumentos políticos que determinam políticas para todo o sistema municipal de habitação. Não só o público, mas o privado e o misto. Incentivos para o privado e incentivos para o misto. Portanto, nós vamos fazer uma política de habitação continuando a produzir habitação de renda acessível, continuando a apoiar as pessoas mais carenciadas que moram em Lisboa, continuando na parte pública, portanto, a Câmara chega-se e apoia quem mais precisa, condicionado, mas dá incentivos e benefícios para o privado funcionar melhor e, acima de tudo, cria um sistema misto que não existe em Portugal, também existe em todos os outros países da Europa, os Housing Associations, a Inglaterra, a Alemanha, por aí fora, e em Portugal não existe. Portanto, que é um sistema de empresas de habitação sem fins lucrativos que produzem habitação a preços acessíveis e pagam-se a si próprios. Portanto, estamos a tentar imaginar esse sistema com a propriedade da Câmara, com os promotores que estejam interessados em entrar, fazendo cooperativas e concessões. Perguntar isso, há interesse dos privados em entrar nesse tipo de medida? Pronto, lá está. Este sistema não existe em Portugal, lá está. Historicamente aparece nos outros países da Europa porque aparece a seguir às grandes guerras, as cidades foram destruídas, as Housing Associations aparecem e criam todos uns sistemas de habitação sem fins lucrativos que nós agora estamos a tentar imaginar porque há uma enorme dificuldade no acesso. O que é que nós estamos a tentar fazer? Estamos a tentar reanimar as cooperativas, que já foram muito importantes em Lisboa. As cooperativas fizeram bairros inteiros de Lisboa. Verdade. Reanimar as cooperativas em que a Câmara cede o terreno e a cooperativa constrói para a habitação própria, mas não é, portanto, constrói para a própria habitação. Mais de 5 mil fogos foram feitos em Lisboa assim. Portanto, não é assim inventar a roda, é apenas tentar perceber porque é que elas desapareceram. Portanto, nós damos terreno, a pessoa paga a construção, vai estar mais alta, mas vai estar sempre acima do preço de mercado. Que seja 2.000 euros por metro quadrado de construção, é sempre acima dos 3.000 euros por metro quadrado, que é a média de Lisboa, portanto, estamos sempre abaixo desse mercado. Portanto, estamos a tentar pôr produtos que consigam precisamente atrair os privados a entrar, seja o grande promotor, seja o pequeno promotor. Portanto, as cooperativas é para a família, portanto, é para pagar a construção da sua própria casa. Portanto, lá está, apelo a todos, vejam a política de habitação no total, que é o sistema
público, o sistema privado e o misto. Tem que haver um sistema municipal em cada concelho com estas 3 frentes. Não é só obra pública, que era o que estava um bocadinho reduzido nos últimos tempos. Não é só obra pública. Façam este todo o sistema e pensem sempre nas 2 políticas, produção de habitação e apoio ao arrendamento. Nós vamos fazer, espero que corra bem, mas eu gostava só de sublinhar uma coisa que o Gonçalo disse que é muito importante, que descreve um problema na síntese, que é, principalmente no caso de Lisboa, que é muito particular, porque está com preços muito acima da média, por isso nunca se devia falar em médias quando falamos de habitação, que o nosso país é totalmente assimétrico, Vimioso, Odmira, Lisboa, nada tem a ver uma coisa com outra, portanto, é outros países, são outras realidades, outros países. No caso de Lisboa, de facto, o problema é que Lisboa agora é um problema, não é o desafio, não é o problema, é o desafio. O desafio é que Lisboa é realmente uma capital que está no mercado global. Entrou para o mercado global das capitais europeias. E no mercado global das capitais europeias... É internacional. É um mercado internacional e está muito abaixo das outras ainda. Por isso é que é a questão que ainda vai aqui haver umas... E, portanto, e os rendimentos das famílias, obviamente, não foram para o nível europeu de rendimento mensal. Continuamos a ser, volto a sublinhar, e assim é que é o verdadeiro problema, e assim é que devia realmente preocupar o Primeiro-Ministro, é que metade do país é pobre. Queria-lhe só perguntar, numa entrevista, por sinal também ao ECO, em janeiro, mencionou que o grande desafio era colocar no mercado, portanto, isto referindo-se a Lisboa, cerca de 48 mil casas que estão vazias na cidade. Ainda bem que fala nisso. Isso era importantíssimo eu ter dito, e ainda bem que fala nisso. Eu queria perceber um ponto de situação, como é que está esta tentativa de tentar estas casas para o mercado. Era mesmo importantíssimo, até para sublinhar, já não sei agora que se foi o Gonçalo que disse, mas acho que foi, que é a questão da ideia de falta de oferta. Isto é uma coisa só insólita no nosso país. O país tem 6 milhões de casas para 4 milhões de famílias. É o país com mais casas por família da Europa. Da Europa. Tem 6 milhões de casas para 4 milhões de famílias. Lisboa tem mais casas do que famílias. Portanto, a pessoa podia dizer, mas elas estão nos sítios errados, estão lá para Bragança, ninguém quer. Também é verdade. Portanto, há desertificação em alguns sítios. Em Lisboa, nós temos mais casas do que famílias. Nós temos, no censo 21, 48 mil casas indicadas como vazias. Portanto, há de haver muita informalidade, e nós estamos a tentar lá chegar, mas não é tudo informalidade. Há realmente um problema da oferta que existe e que não está no mercado. Mas está lá. Está presa. Está presa. E por isso é que é tão importante a política de habitação chegar também ao mercado privado, para pô-lo a funcionar. O que é que se passa ali? Problemas de urbanismo têm que se licenciar mais rápido? Aceleramos. Porquê é que as pessoas estão paradas? Nós temos 48 mil casas vazias em Lisboa, no Conselho de Lisboa. 20 mil no Porto. Porquê é que temos um problema de habitação? Senhores economistas. Cecília Meirelles, Gonçalo também referia há pouco a questão do arrendamento. E continua a ser enfim, falamos disto, parece o aeroporto de Lisboa, não é? Falamos disto há décadas, temos um problema de arrendamento e também não o conseguimos resolver. O que é que é preciso para de facto, termos um mercado de arrendamento mais dinâmico e com mais oferta? Eu acho que é preciso várias coisas. Desde logo nós começamos a por tratar realidades que são semelhantes do ponto de vista das escolhas que as pessoas fazem, mas diferentes do ponto de vista jurídico. O que é que eu quero dizer com isto? Fazer um empréstimo, adquirir uma casa e contrair um empréstimo para isso, ou arrendar uma casa, é muito diferente do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista da escolha que a família está a fazer, pode ser muito semelhante. E a realidade é que, neste momento, muitas vezes é mais acessível adquirir a casa contraindo o empréstimo do que arrendar a casa. E é esta distorção, sendo que, no fim, se ficar lá 20 ou 30 anos, no fim, era aquilo que estávamos a dizer, é uma forma de poupança. No fim, fica com um bem, enquanto que no arrendamento não fica. Exato. Portanto, racionalmente, há um incentivo à aquisição. Quando, do meu ponto de vista, tem também que haver um incentivo ao arrendamento. Eu aqui acho que há mesmo um problema de políticas públicas. Para haver arrendamento, é preciso que haja também incentivos a que as pessoas façam investimentos em casas para arrendar. O que é que acontece aqui? E nós vimos isso. Num momento de dificuldade, encargos com habitação são tratados de forma substancialmente diferente. Ou seja, se a casa for arrendada, aquilo que foi decretado é um aumento de cerca de 0,02% das rendas. E os senhorios estão impedidos de aumentar mais. Significa isto que uma parte substancial da política social de apoio às famílias que não têm dinheiro para pagar a sua habitação é feita pelos senhorios.
Coisa diferente foi feita com a banca. Não foi feito, o Governo não decretou que não era possível aumentar a prestação da casa mais de X% e depois os bancos que fossem para lá fazer descontos no IRC. Tratou de forma substancialmente diferente. E, portanto, quando se trata de forma substancialmente diferente, é fácil de perceber que as pessoas depois tenham menos inclinação para pegar no seu dinheiro e investi-lo em casas para arrendar, precisamente porque de um momento para o outro podem-se ver com aquele dinheiro preso e sem maneira de obterem o seu retorno. E, portanto, eu acho que era importante que, pelo menos, as políticas públicas fossem neutras no tratamento dos senhorios e dos bancos, porque são na prática os dois lados desta moeda. Eu indo ver aos censos, é muito impressionante porque, de facto, são realidades muito semelhantes. Há cerca de 4 milhões e 143 mil casas de residência própria, de residência permanente, de residência habitual, sendo que 27% são casas próprias com encargos, ou seja, significa empréstimo à habitação, e 22% são arrendamentos. Depois o resto são habitações próprias e outros fenómenos. Portanto, nós não estamos a falar, do ponto de vista da dimensão de famílias, de realidades muito diferentes do ponto de vista dos números. Estamos a falar de realidades que são muito diferentes do ponto de vista das políticas públicas e da maneira como as pessoas são protegidas. E, de facto, o investimento em habitação para arrendamento é um investimento que me parece arriscado porque tem um risco político muito elevado. E tem, sobretudo, este risco político do Estado transferir para os senhorios os seus encargos com política social. Quem tem que apoiar as famílias no seu arrendamento é o Estado, é a política social, é a sociedade, não são os senhorios. E é evidente que as pessoas, com as suas poupanças de uma vida, não as vão querer investir num produto em que depois acabam a ter uma parte do seu rendimento a fazer política social, quer queiram, quer não queiram. E, portanto, eu acho que as nossas políticas públicas são direcionadas para que as pessoas recorram à banca e para que façam um empréstimo à habitação. Isso depois gera uma distorção e também leva aos aumentos dos preços de venda, não é? Porque, obviamente, isto também leva a que tem uma série produz uma série de efeitos que são completamente contraditórios e perniciosos. Só acrescentar uma coisa sobre aquele mecanismo de renegociação que eu falei. Esse mecanismo foi um mecanismo excepcional e teve sempre uma vigência limitada. Desde o início, em 2012, e depois, quando foi revisto em 2014, estava previsto que ele apenas vigoraria até 31 de dezembro de 2015 e apenas vigorou até 31 de dezembro de 2015. Depois previa-se que seria feito um balanço e se haveria prorrogação. Imagino que o Partido Socialista tenha entendido que não fazia sentido haver prorrogação, embora eu tenha essa memória de que na altura ele achava um mecanismo muito restritivo, e era um mecanismo restritivo precisamente porque obrigava, de facto, à condicionalidade. Mas, por outro lado, também vedava a execução da hipoteca, portanto, também era um mecanismo forte do ponto de vista do incentivo, digamos assim, à renegociação, mas foi um incentivo extraordinário numa situação absolutamente extraordinária, mas no estudo de soluções que já foram utilizadas em Portugal, acho que faz sentido olhar para ele agora, porque vamos ter um novo, que é extraordinário, portanto, faz sentido perceber-se quais são as diferenças. Rui Barrada, tinha há pouco referido que negociação, renegociação ia ser, de facto, a palavra-chave. Vamos então perceber o que é que as famílias podem fazer se verem, de facto, numa situação de uma taxa de esforço muito elevada e precisarem de renegociar o seu crédito. Que alternativas é que têm ao seu dispor? Bem, o Pedro falou num tema que eu acho que pode-se fazer mesmo parte da solução e que depende de dois fatores, tem a ver com a literacia financeira. É um tema que me é bastante querido a mim, ao Dr. Finanças, e que realmente pode fazer parte da solução. Isto divide-se em dois tópicos, um que o Pedro referia aí bem, que tem a ver com o governo, tem a ver com as escolas, tem a ver com o ensino, tem a ver com onde nós vamos buscar a informação, e outro tem a ver com nós, enquanto consumidores, e que só depende de nós. Eu vou focar mais na parte do consumidor, que vai levar o que é que nós podemos fazer para fazer. Bem, como o Pedro disse bem, em termos de literacia financeira, Portugal, dados do BCE deste ano, em 19 países, está em 19º. Por falta de informação, mas também um bocadinho por culpa nossa. Porque maioritariamente os portugueses não sabem responder à pergunta: para onde vai o meu dinheiro? Isto é efetivamente um problema. Porquê? Porque nós, os portugueses, não fazemos um orçamento.
nós gerimos o nosso dinheiro de forma muito emocional e pouco de forma racional. Mas estão à vista. Ora, Mas estão à vista. é uma gestão à vista, é uma gestão Estão à vista multibanco, curta. como eu costumo dizer e brincar nas palestras que vou dando. Nós vamos ao multibanco, levantamos 20 euros e que raio, para onde foi o meu dinheiro? E passamos a vida nisto. Vimos o saldo, que raio, para onde foi o meu dinheiro? E não respondemos à pergunta que faz toda a diferença e que nesta altura vai fazer realmente a diferença. Que é fazer um orçamento e nós percebermos do lado das receitas e do lado dos custos, uma coisa que não é muito complexa, uma coisa mais ou menos simples, como é que está a minha vida financeira. Ou eu de fazer esta tomada de consciência, que é de forma assertiva perceber o que é que eu ganho, o que é que eu gasto, eu posso tomar opções. E quando eu posso tomar opções, ou questionar sobre a minha vida. Quando eu chegar à conclusão, o que é que eu estou a pagar de crédito de habitação? 500 euros, 300 euros, seja o que for, faz sentido eu questionar, será que estou a pagar a melhor prestação do mercado ou não? Essa é a pergunta que fica no ar. Porque o que nós também vimos e assistimos diariamente, nomeadamente no Doutor Finanças, em quem nos procura, é que não existe essa pergunta. A pergunta que nos fazem é, Rui, quanto é que nós podemos comprar uma casa de quanto? Não é, eu tenho 500 euros, posso comprar uma casa, que casa é que eu posso comprar? Era invertido, não é? Sou eu que giro, entre aspas, giro o orçamento das famílias, não são as famílias que me trazem a informação. Olha, eu tenho aqui 500 euros, vê lá até quanto é que o banco me empresta para eu poder comprar. Está invertido, o processo está invertido por isto, por esta falta de cultura de eu organizar as minhas contas. Quando eu fizer este exercício... fazem a pergunta de segunda ordem, que é o que é que me acontece se as taxas de juros subirem X ou Y? Isso hoje em dia, com as FINs, com as medidas Parece logo descritivo, não é? do Banco de Portugal, hoje, se as pessoas olham ou não para aquelas 27 páginas com letras pequeninas, isso dava aqui outra discussão. Mas efetivamente existe, ou seja, desde a suposta crise da Troika, foram sendo introduzidas medidas que levam hoje em dia a que os dados que nós vimos hoje aqui apresentados pelo Sr. Secretário de Estado dizer que a taxa de esforço são 27%. Ou seja, hoje há uma maior responsabilização por parte dos bancos. É verdade, hoje, para comprarmos uma casa, é preciso haver capitais próprios. Antes não era. Antes, todos nós nos habituávamos a ter 2 empréstimos, um que era para a casa, outro que era para tudo o resto e mais alguma coisa, e seja o que Deus quiser. Hoje é um bocadinho diferente. Portanto, hoje parece-me também, e vimos os efeitos que a pandemia e as moratórias também vieram dizer, é que hoje as famílias estão um bocadinho mais preparadas por alguém obrigou, entre aspas, a que fossem criadas medidas que depois, em termos práticos, os bancos tiveram que as cumprir e hoje isto está. Mas ainda há esta falta que eu acho que é decisiva, que isto são medidas do governo, são medidas dos bancos, mas falta as medidas das pessoas. E a medida das pessoas é esta consciencialização para eu saber responder para onde vai o meu dinheiro e ter esta cultura de negociação. Porque normalmente, nós todos assistimos, a energia está a subir, e está. E eu sou empático com esses factos. O que é certo, o que é que nós fazemos? Nós, felizmente, em Portugal, vivemos num país liberalizado em que a concorrência existe e que nós podemos, é a nossa opção, ir à procura de uma solução. Ou melhor solução, há outro fator em Portugal, como nós, maioritariamente, somos, como já foi aqui referido. Todas estão mais caras, não é? Também. Mas aí é que está, tem a ver com a desvalorização que nós fazemos sobre o dinheiro. Porque nós olhamos por uma alteração na energia de 2 ou 3 euros ou 5 euros de poupança e eu ignoro, porque acho pouco. Normalmente nós reagimos a isto, só que 2 ou 3 euros ou 5 euros na energia, mais não sei que mais 10 euros nas comunicações, mais provavelmente 100 euros no crédito de habitação. Se calhar nós acabamos de resolver por nossa iniciativa e não esperando pela iniciativa dos todos, que tem que ser feita. Isto, volto a dizer, como disse há bocado, eu acho que isto é mesmo um papel de todos, mas se calhar os tais 150 euros ou 200 euros que a nossa prestação vai subir, e isso é uma certeza, porque efetivamente vir de 0 para 2, a matemática nisso é fácil de explicar, vai acontecer. Se calhar só por mim, eu consigo impactar esse aumento se eu tomar consciência da minha vida financeira e fazer alguma coisa por isso, ou seja, negociar. Mas essa negociação, o que é que as pessoas podem fazer nessa negociação? O que é que instrumentos ou que medidas é que podem ser feitas? Pegando no exemplo do crédito de habitação, a partir do momento em que nós somos a mesma população, que tem os mesmos empréstimos e há vários bancos a fazer o mesmo produto, logo aqui abre uma janela de oportunidade, que é perceber no mercado, ou junto do meu banco,
Se eu estou com dificuldades, eu tenho que dar o primeiro passo. O problema é que também quando falamos em dinheiro, falamos em vergonha. Falamos que nós não queremos dar o braço a torcer, que estou a passar dificuldades ou quer que seja. Então esperamos, primeiro que venha o mal e depois do mal cá estar, é que eu vou atrás da solução. Portanto, estamos agora todos com uma boa altura de antecipar, que era o que falávamos aqui há bocadinho, que é, eu sei que vai subir, é claro, hoje há simuladores, basta ir ao Dr. Finanças para ver se a taxa subir 1%, quanto é que aquilo vai dar. Aquilo é fácil de perceber, ou seja, é uma certeza. Portanto, o que é que eu posso fazer hoje para impactar na minha vida pessoal, nos meus encargos, nos custos que eu tenho, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Isso é negociar, é perceber quais são as melhores condições de mercado, é procurar quais são as melhores condições de mercado. Também fazer o exercício, que eu acho que todos nós também cada vez temos que fazer mais, que é perceber do lado dos rendimentos onde é que eu posso ganhar mais. Se eu der umas explicações, se eu fizer escrever um artigo, que eu até tenho jeito, se fizer alguma coisa, há outras formas de nós conseguimos de forma mais positiva, ou seja, do lado da solução e num lado de estarmos aqui todos meio deprimidos a ver isto vai cair e depois quando cair logo vejo, há algumas coisas que enquanto consumidores nós podemos fazer para tentar impactar, sendo empático, como é óbvio, com todas as agir famílias que estão a proativamente. passar dificuldades. Gonçalo, face a este novo contexto, a expectativa é que, para perceber primeiro, o investimento imobiliário vá descer no próximo ano? O investimento no mercado imobiliário todo, não é? Incluindo o comercial e o residencial. Se me puder segmentar primeiro o residencial, para percebermos essa realidade. O comercial, que, enfim, é aquele que eu lido com mais frequência. O comercial, claro que sim. E já está a acontecer. Portanto, o investimento internacional ou nacional em produto, em ativos de rendimento em Portugal, seja edifícios de escritórios, shopping centers, o que seja, está sempre dependente de uma análise financeira, que essa sim está a ser impactada a vários níveis, não só pelo serviço da dívida, porque temos compradores que são só de capitais próprios, por isso não têm esse impacto direto. Contudo, tem produtos alternativos de investimento hoje em dia a dar retornos muito mais interessantes do que às vezes olhando para o imobiliário. Há aqui algumas bonds que podemos ver que hoje em dia apresentam... Já pagam juros superiores às yields que se conseguem no imobiliário. Exatamente. Mas não Bitcoin. Não Bitcoin. Se não sabemos. Ainda não. Por isso, temos este impacto ao nível do business plan, ou seja, olhando para o ativo, quanto é que ele vale hoje, ele está impactado, seja por via do serviço da dívida ou do ajuste dos retornos exigidos pelos investidores, por esta razão que falámos, e até pelo facto de estar a haver mais risco no mercado, logo os ajustes têm que refletir isso. Como também temos, sempre que o ativo vai necessitar de algum nível de intervenção, também mais custos do lado do CAPEX, da construção. Portanto, isto sim tem um impacto direto no que é que eles podem pagar. A equação e o número de transações, e isto é volume, reduz exatamente porque no lado da venda às vezes não há logo um reconhecimento destes fatores e o ajuste de expectativas por parte do vendedor. E por isso as transações acabam por não acontecer. A parte boa é, com isto tudo, que é uma fotografia muito sucinta do que é o mercado à data de hoje, o que é que são as nossas discussões à data de hoje, a liquidez, o mercado está com muita liquidez, e esta é uma boa notícia. O mercado português, em particular, tem uma resiliência de preço acima da média pelo mismatch de oferta e procura. Portanto, continuo, por muito que hajam investidores a ajustar aquilo que podem pagar, a profundidade para que responda ou que olha para o mesmo ativo é enorme, e mesmo que uma parte destas assuma uma posição de vou esperar para ver, não é? Continua a ser mais do que suficiente para criar tensão competitiva, de forma a que haja um reflexo positivo nos preços, ou pelo menos o ajuste seja menor. Portanto, Portugal tem, de facto, por esta circunstância e outras, variedíssimas, que são alguns dos nossos fundamentais, comparando com outros países da Europa. Isso vai ajudar a captar investimento. E vai ajudar a captar, vai ajudar a conter um bocadinho a descida dos preços, ou seja, vai ser muito mais suave do que já se está a verificar noutros países. Isto é matemática, ou seja, podemos ver a expansão das yields nos mercados de real estate imobiliário na Alemanha, em França, no UK, está a acontecer e a acontecer de forma violenta. Portanto, 100 pontos base, 125 pontos base. Em Portugal, agora, para já, nós só estamos a ajustar ainda 25 pontos base nas yields, porque, efetivamente,
estamos a prever um aumento, ele não está ainda verificado. Não houve ainda transações à data de hoje que tenham já sido concluídas com uma expansão de yield. Okay? Estão a ser negociadas, vai acontecer. E por isso estamos a prever uma expansão. E esta revisão provavelmente vai voltar a acontecer entre o final deste ano ou o início do próximo. Mas mesmo assim é um ritmo muito menor do que está a acontecer nos outros países. Por estes motivos, somos um país pequeno. E até uma coisa que era um dos grandes problemas estruturais que tínhamos enquanto mercado de investimento era a escala. Nós não temos escala. Os nossos prédios são pequenos, é tudo pequeno, e por isso para grandes investidores internacionais e até investidores mais core, supercore, alemães, é necessário haver escala para fazer deployment. Hoje em dia, com a instabilidade no mercado e a incerteza, estamos a ver discursos exatamente contrários, que é estou a privilegiar investir em ativos com menor escala, cujo ticket seja menor, para diversificar um pouco e não concentrar tanto risco ali. E aí o nosso mercado posiciona-se muito bem para este novo perfil. Portanto, imobiliário comercial, prós e contras, vai ser impactado, o volume vai descer até de forma significativa, previsivelmente para o próximo ano. O mercado residencial tem estas duas dinâmicas, não é? Em termos de segmentos. Há segmentos que vão se apresentar mais resilientes. O segmento do português, da classe média, este será impactado por via da dificuldade de acesso a financiamento para fazer as aquisições. Esta franja da população é uma porcentagem mínima que consegue fazer uma aquisição de capitais próprios na totalidade. Precisam quase sempre de recorrer a financiamento. Portanto, com uma necessidade de mais aporte de capitais próprios, porque os bancos estão a baixar LTVs, e um maior custo com a dívida, vai haver um grande impacto no volume de transações neste segmento em particular. Muito bem. E assim fechamos. Muito obrigado aos 5. Enfim, ficamos aqui com um bom panorama daquilo que é, de facto, o impacto da subida das taxas de juros, o impacto no mercado de habitação e, enfim, algumas medidas que podem ser tomadas, quer ao nível público, quer ao nível das famílias. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.